extra sobre requisitos de escopo. A ideia com essa apresentação é que a gente possa ter subsídio para que a gente depois possa criar a matriz de requisito de qualidade. Porque a partir dela, aí sim a gente vai ter uma matriz de qualidade e vamos poder conferir tanto a qualidade do produto ou serviço que vai ser entregue do projeto, quanto a qualidade também dos artefatos de gestão. Então, antes de mais nada, vamos falar rapidamente aqui sobre o material que eu deixei para vocês, que se encontra lá no Canvas. Eu vou abrir aqui. Está aqui, ó, aula extra, qualidade, 1 de maio. Está dentro da sua última matéria, Dará? Está no próximo módulo aqui. Tem um módulo Dentro da matéria de qualidade. Perfeito, isso. Está dentro da matéria de qualidade. Aí eu criei esse módulo extra aqui para disponibilizar para vocês. Antes de mais nada, vamos fazer uma reflexão rápida, importante aqui, sobre o assunto escopo. Tem um artigo que eu deixei disponível para vocês, que foi escrito por mim lá em outubro de 17, já tem um tempinho aí, mas está super atual para o que nós queremos conversar. Vamos focar aqui nessa imagem, onde que nessa imagem a gente tem, de um lado, os interesses da contratante, da empresa que contratou o serviço, e do outro lado nós temos de amarelo os interesses de quem foi contratado, ou seja, o fornecedor para atender a contratante. A contratante, ela tem um desejo, um sonho, uma necessidade a ser atendida. Se você observar o objeto do contrato, lá nas cláusulas contratuais, naquele contrato que foi estabelecido entre contratante e contratado, esse objeto, ele vai ter, assim, na melhor das hipóteses, 10, 12 linhas explicando sobre o objeto contratado. E no entendimento da contratante, é aí que a coisa começa a gerar algum tipo de atrito na relação. No entendimento da contratante, aquilo que foi colocado no objeto contratual é mais do que suficiente para explicar o escopo que ela deseja para atender aquela vontade, aquele sonho, aquela necessidade empresarial. Mas a gente vai ver que não é bem por aí, não. Do outro lado, nós temos a contratada. Essa contratada, ela tem uma visão de negócio, porque ela está sendo contratada para atender essa vontade, esse sonho, essa necessidade do contratante. Materializar esse desejo, sonho e necessidade. A contratada entra no circuito porque ela tem skills, tem competências que internamente a contratante não tem. Então, por isso que ela solicita o trabalho de uma equipe externa, de uma empresa externa, para atender aquela demanda a qual a contratante está passando naquele momento. O contratado, ele tem uma visão de negócio, de oportunidade, sobrevivência da sua empresa. Hoje, cada vez mais, as empresas têm uma característica muito projetizada. Elas vivem a partir dos projetos que elas estão empenhadas em realizar esses projetos. Faltou projeto, pode prejudicar a sobrevivência da empresa. Se a empresa não tem uma reserva financeira, se ela não diversifica os seus negócios, faltou projeto naquela área, ela vai passar por dificuldades. Então, a contratada tem uma visão negocial, de oportunidade, de sobrevivência. Então, a gente consegue já, de cara, perceber que são interesses, não são contrários, são interesses, são preocupações dos dois lados. E
o que está na interseção aí? Por que, os dois mundos se colidem, né? Porque tem um escopo de um empreendimento, de um projeto que precisa ser desenvolvido. Tem um escopo, uma necessidade que precisa ser entregue. E esse escopo do empreendimento é essa entidade chamada escopo, né? Os portugueses gostam de chamar de âmbito. Qual que é o âmbito do projeto, né? Talvez a palavra âmbito até deixa mais claro, né? De onde até onde vai a atuação desse projeto, né? Esse escopo é que a gente precisa torná-lo no formato de uma matriz para que as partes, contratante e contratado, tenham a compreensão daquilo que vai ser produzido. Bom, sendo assim, o que nós vamos relembrar em primeira instância é o objeto gráfico da EAP. A estrutura analítica de projetos, ela vai nos dar condições para que a gente possa desenhar o escopo do empreendimento. Esse escopo do empreendimento, nessa forma gráfica, peguei aqui um exemplo aqui de uma EAP, só para trazer aqui a nossa discussão. Cada pacote desse é uma entrega que nós vamos realizar para atender um escopo que foi contratado. O projeto aqui que está em tela, né, o exemplo aí que nós estamos trazendo, desenvolvimento de um sistema de compras. Perfeito. Para fazer o desenvolvimento desse sistema de compras, eu tenho, no primeiro nível da EAP, análise, desenho do sistema, codificação, testes e implantação. E dentro de cada item desse, eu vou abrir em outros pacotes de trabalho. Com isso, fica mais claro o escopo do quê? Do produto. Do produto ou do serviço que vai ser desenvolvido. Mas quais são os requisitos? Como que eu detalho cada pacote de trabalho para deixar mais claro, mais evidente isso que eu estou detalhando nessa estrutura analítica de projetos? Para detalhar e verificar onde eu tenho requisitos de escopo coincidentes, é que eu vou trabalhar com uma ferramenta chamada matriz de requisitos de escopo. Eu tenho a estrutura analítica de projetos que eu desenvolvi, que eu coloquei o meu escopo em pacotes de trabalho. Esse empacotamento por si já é uma estratégia de como atacar, de como fazer o projeto acontecer. Esse empacotamento, se bem feito, ele colabora e muito para que os esforços, os recursos financeiros possam ser melhor aplicados no projeto. Então, a partir do momento que eu tenho esse empacotamento, é que eu vou desenhar e explicar melhor quais são os requisitos de escopo. O que é um requisito? O requisito, observando bem o significado dessa palavra, é um critério a ser atendido. Requisito escopo é um critério a ser atendido para que o escopo do projeto possa ser atendido. Um critério de escopo. Porque daqui a pouco nós vamos falar de critério de qualidade. O critério de escopo tem a ver com funcionalidade. O critério de escopo tem muito a ver com uma visão de aplicação do que eu estou contratando e se aquilo vai ser usual. Se vai ter uma usabilidade para
aquele contrato que eu estabeleci com a empresa contratada. Então, primeira coisa, definir a estrutura analítica de projeto, a EAP. Perfeito. Definiu, deixou claro o empacotamento. Eu vou partir para criar uma matriz de requisitos. Então, antes da gente ver uma matriz dessa mais elaborada, vamos ver o que é que compõe essa matriz de requisitos de escopo. Quais são os documentos que compõem essa matriz de requisitos de escopo? Aqui, também, no nosso módulo, eu deixei um exemplo. Eu vou abrir aqui para que a gente possa apresentar. Não está preenchido. Então, é requisitos de escopo. Matriz de rastreabilidade de requisitos. Qual o benefício de fazer essa rastreabilidade? Posso encontrar requisitos que são iguais, similares, semelhantes. Requisitos que têm uma relação muito forte entre si. Se eu mudo um requisito, eu tenho que ir lá e verificar o impacto em outro requisito. Daí a importância que eu tenho em fazer esse mapeamento. Aqui nós estamos utilizando uma matriz em Excel, onde eu tenho esses campos, que eu vou explicar um a um. Então, o primeiro campo, a identificação, um código para o requisito, o ID desse requisito. Qual que é a fonte desse requisito? É uma norma, um padrão, é a especificação do cliente, veio a partir de uma reunião com o cliente, veio do contrato. Da onde é que veio esse requisito de escopo? O nome do requisito, nome, uma abreviação, um nome mais curto, e uma descrição mais clara desse requisito. Uma descrição mais clara desse requisito. É um requisito de gestão funcional, é um requisito legal, são classificações que eu posso criar para mapear esse requisito. Por que eu faço esse mapeamento, essa classificação? Porque depois isso me ajuda a levantar... Vamos entender o seguinte, eu vou entregar para o setor jurídico da minha empresa todos os requisitos legais, que devem ser atendidos por esse projeto. Eu venho aqui, filtro todos os requisitos legais. Olha, pessoal do setor jurídico, eu preciso da validação, da compreensão, da entrega, né, da percepção de vocês para esses requisitos legais. E aí, esse pessoal vai fazer essa análise, vai dar devolutiva, né, através de um parecer jurídico dos requisitos legais. Poxa, Ítalo, mas e se esse requisito legal estiver ligado a algum requisito funcional? Aí que vem a importância dos requisitos relacionados. Por quê? Se eu identificar que um requisito legal ele tem uma ligação com um requisito funcional, eu tenho que alertar a minha equipe jurídica para também ter essa compreensão. Então, por isso que eu tenho esse campo aqui, um relacionamento com os requisitos. O grau de importância e priorização dos requisitos. Isso significa que tem requisito que vai ser atendido primeiro do que outros? Sim. Claramente, isso fica bem prático para trazer essa ideia quando eu penso, por exemplo, requisitos ambientais a serem atendidos. Se eu não atender esses requisitos ambientais, o projeto pode ser paralisado
Então, todos aqueles que são ambientais têm prioridade de atendimento sobre os demais. E isso vai influenciar onde? Lá no meu cronograma. Então, vejam bem, vamos fazer um parênteses nessa nossa conversa aqui. Montar um plano de gestão de projetos, montar um projeto integrado, é jogar xadrez com as peças amarradas por um elástico. Os bons jogadores de xadrez, eles conseguem visualizar esse elástico, né, na imaginação deles, ao mexer com uma peça, como isso altera o jogo e pode gerar também ações do outro lado, do seu oponente, e o pensamento da mesma forma, certo? Essa mesma preocupação dessa estratégia de mexida das peças. Então, quando eu altero aqui uma prioridade, um requisito, e eu preciso dar mais atenção àquele requisito, lá no meu cronograma, tudo que for para trabalhar em cima desse requisito tem que ter os olhos, tem que estar apontando para as atividades que têm conexão com esse requisito. Então, priorização vai determinar quais são as conexões lá com o cronograma. E como que eu faço essa chave, né? Esse link pelo código da EAP. Aquele empacotamento que nós usamos, dentro de cada pacote de trabalho, tem N requisitos de escopo a serem atendidos. Então, esse requisito de escopo, por meio de um código da EAP, eu vou apresentar esse código de EAP, que me ajuda também a fazer um relacionamento com o meu cronograma. Os requisitos devem ser relacionados entre si, além da priorização entre eles, né? Qual que é prioritário, qual que eu posso esperar um pouco mais. Ah, Ítalo, mas eu tenho que atender todos os requisitos? Todos os requisitos que você mapeou, que não estejam no status cancelado ou no status paralisado, sim, você vai ter que atendê-los. Então, a importância de ter aqui essa coluna status é para dizer em qual condição que o requisito se encontra. Por quê? Digamos que o cliente solicitou uma alteração no escopo do projeto, e que isso é natural, pode acontecer, haverá ali uma negociação, o fornecedor vai ter que avaliar os impactos dessa solicitação, e essa solicitação pode congelar alguns requisitos. Obviamente, tudo isso é entendimento, registrado, pode gerar um aditivo contratual, pode gerar mais prazo ou menos prazo, mais custo ou menos custo, isso vai ter que ser avaliado. Então, o status do requisito em andamento, congelado, incompleto, cancelado, são status possíveis para mapear o requisito de escopo do projeto. Perfeito? Então, dá uma visão geral novamente aqui. A partir do objeto contratual, que é aquela linha ali com 12, perdão, aquele parágrafo com no máximo 12 linhas, né? Nós vamos entender melhor esse escopo. Para entender melhor, eu vou entender graficamente, que aí eu vou fazer o empacotamento das necessidades do escopo, que aí vai gerar a EAP. Quando eu tenho a EAP em mãos, eu vou detalhar cada pacote de trabalho, tudo que eu preciso ali dentro para o projeto acontecer, enxergando escopo. E aí eu vou mapear esse tudo dentro dessa planilha. De onde vem o requisito? Qual é a fonte? Pode ser o contrato, uma norma, um acordo, uma legislação. Qual o nome do requisito? Qual a descrição desse requisito? Então,
É importante que nessa descrição do requisito, que qualquer um que venha a ler esse requisito, que esteja ligado ao negócio do projeto, compreenda esse requisito. O tipo do requisito, ambiental, legal, funcional, de gestão. Por que um requisito de gestão? O projeto deverá ser feito no Microsoft Project ano 2016, que é o software que o cliente tem. É um requisito de gestão. O projeto deverá produzir uma matriz de comunicação conforme as boas práticas do manual de comunicação da nossa empresa. É um requisito de gestão. Priorização é elencar aqueles que vão ser feitos primeiros, depois em segundo momento e em terceiro momento. Criar aqui uma rotina do que é mais prioritário para o menos prioritário. EAP. Qual o código da EAP o qual o requisito está ligado e, consequentemente, ligado ao cronograma? Quais requisitos estão relacionados entre si? Porque se eu mexo em um requisito, mexo no outro também. E o status? Se está ativo, em andamento, ativo ou em andamento, em construção, pode ter um requisito que está em construção. Ah, Ítalo, mas eu já fechei o negócio. Como assim tem um requisito em construção? Olha, você fechou o negócio, fechou o escopo, mas você sempre vai encontrar nos projetos uma possibilidade de ajustes. Por mais que seja bastante claro o objeto, algum grau de incerteza vai respingar, né, também na parte de escopo. Pode ter requisito cancelado, pode ter requisito substituído. Então, esse status aí vai ser bastante variado. É justamente para a gente saber em qual condição que esse requisito está no projeto. Basicamente, ele está valendo ou não ainda no projeto. Então, essa é a matriz de requisitos de escopo. Ela tem que ser construída para que a gente possa, depois, a partir dos requisitos de escopo, construir os requisitos de qualidade. Perfeito? Até então? Turminha que chegou aí. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Kétsia. Tudo bem com vocês? Tudo bem, e você? Tudo bem. Bom dia, professor. Bom dia, gente. Vocês três são do mesmo grupo? Eu sou do mesmo grupo que o Não. Isaías. Ah, sim. Bom, então, olha, essa matriz de escopo, vocês vão ter que construí-la para que a gente possa fazer a matriz de qualidade, sabe? Eu acredito que no status que vocês estão, dentro do projeto integrado, vocês já tenham a EAP e tenham também o cronograma. E lá dentro do cronograma tem as atividades. E as atividades têm os recursos. O que eu quero chamar a atenção é, recurso é diferente de requisito, tá? Recurso é como o requisito vai acontecer. Ah, vai ser um engenheiro, vai ser um advogado, vai ser a máquina tal, vai ser comprando o material da distribuidora ABC. Então, o recurso, ele materializa o requisito de escopo. E para a gente conferir se esse recurso, ele realmente materializou o requisito de escopo, o que a gente usa? O requisito de qualidade para fazer esse cross-check aí, né? Essa avaliação cruzada dos dados. Então, como eu falei lá atrás, tudo está bastante conectado. Nós não estamos construindo aqui documentos de planejamento que são feitos estanque e cada um orbita no seu mundo. Então, para montar um plano de projeto, jamais tem como uma equipe trabalhando na comunicação, outra no RH, outra no cronograma, outra na qualidade. Ah, Ítalo, mas se eu colocar todo mundo num ambiente colaborativo, uma planilha do Google, por exemplo, colaborativa, onde todo mundo ali verifica o que está acontecendo
no projeto. É uma saída, mas está vendo que nós estamos caminhando para que esse trabalho seja colaborativo, né? Então, você pode até ter uma planilha comum a todos, um trabalho colaborativo, equipes atuando em paralelo, mas vai chegar algum momento ali que os pontos de controle, as avaliações, as verificações dessas entregas, elas vão ser importantes para você chegar à conclusão se você está construindo um documento que é consistente e vai atender aquela necessidade, aquele desejo, aquela solicitação do cliente. Perfeito? Como que vocês querem fazer? Vocês querem preencher aquela matriz, exercitar em cima daquela matriz do escopo perante o que vocês já fizeram e a gente conferir um pedacinho? Vocês já começaram a fazer? Como que vocês gostariam aí que a gente avançasse? Porque seria importante a gente ter, né, da parte de vocês, alguma coisa já construída para a gente começar a conferir, porque aí vai gerar dúvida, um desconforto natural, né, que vocês estão aprendendo, né? Eu também estou sempre aprendendo tudo isso. O que vocês acham melhor, mais fácil? Ou talvez teve uma situação que a gente teve com um mentor, né, nosso recentemente, de um caso que ele citou e ele foi discutindo com a gente para poder preencher um caso igual, para não, talvez, tomar muito tempo seu, eu sei que é um feriado, já está dando uma aula extra sobre uma carência nossa, a gente é grato por isso, professor. Talvez algum caso de algum projeto, seja real ou fictício, você tiver, e que a gente conseguisse fazendo junto com você, porque talvez a gente Sim. for dividir, a gente vai acabar tomando um tempo maior, até mesmo quebrando a cabeça, com uma coisa que a gente talvez sentiu falta ao longo do curso, foi cada matéria pelo menos dar um caso de exemplo para a gente ir construindo junto durante a aula, que tendo um caso pelo menos, seja real ou fictício, ajuda a gente perceber como que é a aplicação daquela carga de conteúdo teórico sendo construído na prática. Não sei se foi você ou outro professor, eu confundi, que sempre falava sobre um projeto aleatório de construção de um muro e como que seria aplicado aquele conhecimento para construir o muro, igual nesse caso aí, qual que seriam os requisitos, a descrição dele e o preenchimento. Então, talvez uma sugestão, se a Rafa aqui, etc., tem outra melhor, de pegar algum Uhum. caso aleatório, seja algum cliente que você já atendeu e puder generalizar, e a gente ir preenchendo junto. Talvez a gente otimiza o tempo. Não, eu gostei da ideia. Se Rafael e Kécia concordarem, eu gostei da ideia. Eu acho que a gente consegue materializar aqui isso que eu conversei anteriormente com vocês. O que vocês acham, meninas? Eu gostei muito, né? Como eu e Isaías somos do mesmo grupo, realmente o exemplo real fazendo junto foi uma coisa que ajudou muito a entender, né, toda essa teoria. Perfeito. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu já mandei para vocês aí um plano de projeto completo da troca de um britador lá numa mineração. Eu descobri, quando eu mandei esse plano de projeto completo, que lá eu não tenho... Eu não havia feito, à época, um documento chamado requisito de escopo. Por mil e um motivos aí, nós não chegamos a entregar esse documento. Então, a partir do que nós conversamos aqui no início da nossa aula, né, de como constrói um documento desse, vamos construir juntos aqui, tá? Vamos construir juntos, porque aí, ao final, eu vou ter um exemplo que eu posso mandar depois para vocês, e eu supro essa necessidade aí que eu acabei não tendo, né, nesse exemplo meu do britador, eu acabei não tendo Fritador de mandíbulas, né, CLHD. esse documento aí, né, esse artefato aí produzido. Então, primeira coisa aqui, ó, vou dar um zoom aqui, é EAP, tá? Olha, gente, isso aqui foi construído lá em 2014, tem 9 anos.
Eu não mudei meu jeitão de fazer EAP. Sempre é assim, ó. Gerenciamento do projeto, desenvolvimento do projeto no meio e encerramento à direita. Um dia eu aprendi desse jeito, eu achei bastante prático e tenho feito assim desde então, tá? Bom, então aqui a parte de gerenciamento do projeto. Tem aqui desenvolver os documentos de planejamento. Então aqui dentro tem requisito de escopo. Retirada do atual. Tem o contrato com a FMG. Também vão ter requisitos aqui com esse contrato. Então, a cada pacote de trabalho desse, eu vou ter requisitos de escopo e depois, consequentemente, requisitos de qualidade. Para produzir esse documento, nós vamos ter que fazer uma coisa aqui que eu não havia feito antes, que é numerar essa EAP. Então, como que eu vou fazer isso? Olha só. Espera aí um pouquinho. Eu tenho essa EAP no software. Eu comprei esse software muito tempo atrás. E eu posso ter uma visão dela. Vamos pegar uma visão aqui que tem os códigos, né? Esse software você lança uma vez, ele te exibe várias versões. Exatamente. Esse é o Chart Pro, da ABS Chart Pro. Eu estou buscando aqui uma forma de hierarquização dele. Porque olha só. Uma coisa aqui. Eu tenho que Houston, texto 1. Não, ele fez nada, não. Porque o que está me preocupando aqui, só para vocês entenderem, é que a numeração está sequencial. E aí não fica legal, porque é legal você ter depois 1.1 aqui em cima, né? 1.2, e aqui dentro aqui 1.1, 1.1, que são esses códigos, né? O meu código da EAP aqui tá 1, 2, 3, 4, 5, né? Que não é uma visão que eu gosto de ter essa visão, né? Outra coisa como cada atividade dessa é vista, para ficar mais fácil até para você poder enxergar aqui na hora de montar lá dentro do Word, né? Tasks. Não, botar aqui não. Senão vai ficar muito confuso.
Ó, é o seguinte, para esse nosso exercício aqui, eu vou fazer os requisitos de escopo somente desses 2 pacotes de trabalho. Somente desses 2 pacotes de trabalho. Que aí eu tenho essa codificação. Ó, então, vou escolher somente 2 pacotes de trabalho. Que é gerenciamento do projeto e retirada do atual britador. Então, olha, dentro de gerenciamento do projeto, eu vou montar aqui, então, vou pular isso para cá, ó. Isaías, abre lá, por favor, no seu computador aquela matriz de exemplo que eu coloquei. Vamos colocar os mesmos campos. Uhum. Matriz de rastreabilidade de escopo de trabalho. É a 2 e mesma 7. do matriz de rastreabilidade de requisitos ou é outra? Requisitos. É Excel que você disponibilizou no grupo? É. Requisitos, é bom colocar requisito de quê, né? Requisito de escopo. Você tem requisito de qualidade e requisito Sim. de escopo. Então, vamos criar aqui. Quantas colunas que tem essa matriz aí? 9. 9. O primeiro é ID. O ID, segundo, depois fonte, fonte. nome do Depois, requisito, nome do requisito. descrição do requisito, Descrição do requisito. E depois, tipo de requisito, tipo de requisito. priorização, Priorização. EAP, EAP, que é esse código aqui que está aqui dentro. O que mais? ID, requisitos relacionados e status, último. Ok. Então, vamos fazer aqui. Vou fazer 5. 2 de gestão e 3 do produto, para exemplificar isso que nós estamos falando aí, tá bom? Então, vou fazer aqui, ó. 2 do pacote de trabalho e planejamento, que lá na minha AP é o 3. Vou fazer aqui do kickoff com os fornecedores, tá? Então, mudei de 3 aqui para 5. Vou fazer do produto, né? Requisitos de escopo a respeito do desmonte e de retirada e transporte. Bacana entender de onde que eu tirei esses números aqui? Sim. Tirei esses números aqui da caixinha da EAP aqui, ó. Esse código aqui, ó. Código 10, código 11, código 3, código 5. Tá? Perfeito. Então, o primeiro requisito aqui que nós vamos trabalhar, vamos primeiro dar nome aos requisitos, depois a gente vai abrindo mais informações. Primeiro passo, entender quais pacotes de trabalho eu vou abrir requisitos. Para todo pacote de trabalho tem que abrir requisito? Sim. Para todo pacote de trabalho nós não tem requisitos de escopo. Esses requisitos podem alterar, modificar em relação a outros? Pode.
É por isso que a gente tem aqui a questão do relacionamento, até para a gente entender como que é feito esse relacionamento. Então, primeira coisa, é identificar os pacotes de trabalho com os requisitos que nós vamos trabalhar. Então, do requisito, do pacote de trabalho 3, planejamento, eu vou ter um requisito aqui dentro chamado padrão. Vamos dar um nome melhor aqui, né? Especificação para produzir os artefatos de gestão. O que são os artefatos de gestão? São esses documentos que estão construindo no projeto integrado. Matriz de qualidade, matriz de risco, matriz de comunicação, organograma, cronograma. São esses documentos que vocês estão produzindo no projeto integrado de vocês. Então, especificação para produzir os artefatos de gestão. Descrição do requisito. Aqui eu vou deixar mais claro o que é que eu quero, onde eu quero chegar ao fazer essa especificação. Mas segura aí um pouquinho que nós vamos primeiro listar aqui os requisitos. Vamos pegar um requisito aqui do pacote 5, kickoff com fornecedores. Ok, procedimento para realizar kickoff com fornecedores. Como é que eu vou fazer esse kickoff? Isso vai estar lá dentro desse procedimento. Então, nós vamos explicar melhor aqui na descrição do requisito. 10. Desmonte. Desmonte. Então, o nome do requisito. Plano de gestão de resíduos. Você vai desmontar uma base civil, vai gerar concreto quebrado. Resíduo. Para onde é que você vai mandar esse resíduo? Você vai fazer o desmonte desse britador, você precisa de movimentar a peça. Então, movimentação das partes do equipamento. Então, tem que ter requisitos para atender isso. 11. Retirada e transporte. Então, vamos ver aqui requisitos de transporte. As partes do equipamento. Bacana? Entenderam como que eu saí da EAP e eu fui aqui listando os requisitos? É claro que isso é um trabalho, né, multidisciplinar. Pode até ser que comece com uma pessoa experiente, alguém que já trabalhou com isso mais vezes, mas depois essa pessoa vai validar com o resto da equipe. Até então, tudo certo, pessoal? Podemos continuar aqui? Sim, ok. Ok. Bom, de onde que... Vamos trabalhar aqui primeiro a fonte, né? De onde que veio a fonte para a especificação para produzir os artefatos de gestão? Então, a empresa, né, tem um procedimento gestão de projetos número 003, Rev 7. É lá que tem... Estou inventando isso aqui, tá, gente? É lá que tem essa especificação para produzir os artefatos de gestão. É a fonte, é de onde vem essa exigência. Perfeito, gente? Essa exigência vem desse documento. Procedimento para realizar kickoff com os fornecedores. Procedimento para realizar kickoff com os fornecedores. Então, existe um procedimento interno na área de suprimentos, número 009, revisão 3,
que fala como fazer essa reunião inicial com os fornecedores. Seria tipo um POP? Poderia ser. Um Fosse POP, perfeito. Tanto para o 1 quanto 2, que são POPs internos lá da empresa. O plano de gestão de resíduos. Então, você tem aqui Secretaria, Meio Ambiente, do município lá onde que vai acontecer o projeto. Ela tem lá uma portaria lá, portaria 32 de 2013, que fala sobre gestão de resíduos. Movimentação das partes do equipamento. Você tem uma norma regulamentadora do trabalho número 35, que fala sobre isso, e você tem uma BNT, que fala sobre o plano de rigging, que é o nome técnico disso aí, tá? Para você movimentar partes de equipamento utilizando grua, guindaste, essas coisas. Tá vendo que eu posso ter duas fontes? Aí vem a pergunta, e se elas forem conflitantes, qual vale? Legal. Quesito legal. Requisito legal. Mas se tiver dois requisitos legais, um da União, do município e do Estado, qual que é a precedência deles? Se está conflitando, com certeza a norma maior ela prevalece sobre a de Pois competência é, mas qual é inferior. a No maior? caso, a É da União, União? sempre União, Estado e por último, município. Exatamente. Sendo que, teoricamente, elas não podiam conflitar, né? É, se estão conflitando é porque ou está tendo uma má interpretação, alguém está interpretando esse negócio erroneamente, ou porque na hora delas terem sido feitas, alguém esqueceu de fazer essa avaliação, né, entre elas, ok? Ok. Pois bem, transporte de partes do equipamento. Você tem uma portaria 67 de 2014 da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que vai falar sobre isso. Entender de onde que eu mapeio essa fonte? Porque ao conhecer a fonte, me ajuda a escrever a descrição. Porque eu não posso escrever uma descrição conflitante com o que está escrito na fonte. Então, olha, primeiro, os pacotes de trabalho. Vamos colocar aqui a sequência aqui, né? Segundo, o nome do requisito. Terceiro, de onde é que vem esse requisito? Pessoal, vamos fazer uma pausa aqui para vocês analisarem isso que eu mandei. Vou pegar uma água aqui e já volto, tá? Ok.
Gente, vamos voltar, por favor? Ok. Bom, então nós estávamos construindo nossa matriz de requisitos de escopo, rastreabilidade de requisitos de escopo. Nesse exemplo aqui, os pacotes de trabalho 2 e 7. Ah, Ítalo, tem que fazer para todos? Tem. Tem que fazer para todos. Pode acontecer de requisitos repetirem para pacotes de trabalho? Vai acontecer. E aí que vem a sua sabedoria de discutir com a equipe, a experiência também, para fazer esse interrelacionamento de requisitos, porque aí te dá uma economia de esforço, de energia para cuidar desses requisitos, que vão ser centenas de requisitos, né? Vão ser centenas de requisitos aí. Olha só, esse meu exemplo aqui, eu tenho 4, 8, 12, 17 pacotes de trabalho. 17 pacotes de trabalho. Se para cada pacote de trabalho desse eu tiver 3 ou 4 requisitos, que eu acho plausível, nós estamos falando aí de um universo de 68 requisitos. Eles podem se repetir entre eles, aí que eu vou buscar o relacionamento. Mas vamos continuar a nossa construção aqui. Como eu havia dito, o primeiro passo, elenca os pacotes de trabalho que você vai trabalhar os requisitos, começa a trabalhar isso com a equipe, depois dá nome aos requisitos, depois a fonte do requisito, porque ao ter acesso à fonte, te ajuda a escrever o requisito. Então, o próximo passo aqui, ó, é descrever o requisito. Especificação para produzir os artefatos de gestão. Os documentos deverão ser escritos no idioma português. Os documentos de gestão deverão ter compatibilidade com o pacote MS Office 365 de 2000 e... Vamos voltar um pouquinho atrás aqui, né? Pacote Office de 2007, porque esse exemplo nosso aqui ele é antigo, né? Então, a partir do conhecimento da onde vem esse procedimento, eu vou escrever a descrição do requisito. Então, procedimentos suprimentos. Procedimento para realizar kickoff com fornecedores. Como que tem que ser? O que é esse requisito, né? O que ele vai solicitar? Agendamento de reunião com os fornecedores para explicação do projeto. O que mais tem que ter aí dentro? Se fosse um universo atual online, preparar uma estrutura, demandar uma estrutura para de informática, para criar uma plataforma, disponibilizar a plataforma para participação conjunta de todos os convidados, ou até mesmo, antes disso, a distribuição do convite, identificação dos potenciais fornecedores e envio do convite, até mesmo identificação de um horário disponível comum para todos, se fosse uma reunião, seja online ou presencial. Bom, vamos imaginar que aqui dentro do agendamento aqui, ó, pauta, horário, envolvidos, isso tudo que você falou aí, tudo bem? Ok. Porque aí, dentro da ação agendar, né,
Vamos subentender que a pessoa que fizer isso tem que ter esse cuidado todo que você acabou de comentar. Secretaria do Meio Ambiente, plano de gestão de resíduos, né? Então tem que ter uma classificação, resíduo, destinação do resíduo. Já ficou mais claro, né? Do que eu estou falando aqui, ó. Movimentação das partes do equipamento, plano de segurança, operadores treinados. Transporte dos equipamentos, plano de segurança, operadores treinados. Tá vendo que mesmo que são assuntos diferentes, um está falando de movimentação de parte, outro sobre transporte dessas partes, a descrição do requisito pode ser similar. E você pode ter requisitos se repetindo também em outros pacotes de trabalho. Então, ao fazer... Então, você concorda comigo que o 4 e o 5, eles têm relacionamento entre eles? Sim, com certeza. Eu já começo a montar esse relacionamento, tá vendo? Então, olha, quinto, na sequência aqui, né? Quinto passo aqui, ó, relacionar os requisitos. Lembrando que esse número aqui é o número do ID aqui, né? Tipo de requisitos. Documentos deverão ser escritos. Então, esse aqui é o requisitos de gestão do projeto. Esse daqui também é de gestão. Meio ambiente. Então, esse aqui é legal. Técnico, isso? Operacional, mais operacional. De cada um, né? Vamos colocar aqui o técnico aqui, que ele cai bem aqui. Então, eu já fiz também a classificação, ó. A classificação agora, para eu fazer a priorização, é interessante eu ver o relacionamento entre eles. Esse daqui ainda não tem nenhum tipo de requisito relacionado, esse aqui também não. O primeiro não poderia ser a EAP ou TAP, de onde ele buscaria algumas informações iniciais, ou teria que estar se relacionando dentro da própria matriz? Dentro da própria matriz, tá? É um relacionamento interno aqui. Pode ser que ao desenvolver mais requisitos eu identifique isso, tá? Esse relacionamento aqui. Pelo meu universo aqui de 5, eu só consegui relacionar esses dois últimos aqui, ó. Depois a priorização, né? Então eu faço um sorte aqui e retiro todos que são legais. Então esse cara aqui, ó, tem alta prioridade. Técnico de segurança também tem alta prioridade. Os demais aqui, média prioridade. É um critério que eu criei, né? Para fazer essa priorização, tá? Tem uma coisa muito legal chamada AHP, para fazer priorização de requisitos. AHP, Analytical Hierarchic Process. Entre qualidade e segurança, qual é a mais importante? Segurança. Entre segurança e custo, qual que é mais importante? Segurança. Você começa a fazer esses testes entre os requisitos, entenderam? Utilizando essa metodologia. É claro que isso é uma matriz, é uma multiplicação de matriz. Aí você cria uma nota e aí você prioriza a partir dessa nota. Então, se quiser sofisticar isso, sair do subjetivo alto, médio e baixo índice de priorização, aí você utiliza essa técnica chamada AHP. Seria tipo uma matriz GUT, classificação por vários critérios? Seria, porém, com valoração, com número. Uhum.
É coisa matemática. Sim. Aí sai do universo do sentimentalismo ali, da percepção, que é importante também, tá? Ok. Bom, status. Todos estão ativos, exceto esse daqui do meio ambiente que está paralisado. Porque ele vai aguardar a prefeitura soltar a nova portaria junto com a Câmara, coisas assim. Então, por último, eu faço essa análise de status. O oitavo passo aqui para construir esse documento. Perfeito, gente? Até então? Ok. E normalmente quem faz ele costuma ser o gerente de projeto sozinho ou porque ele reúne muito um universo grande de informações, acaba na prática o gerente convocando toda a equipe para poder elaborar? Como que funciona na prática, Ah, pela sua sua pergunta é experiência? boa. A sua pergunta é boa, Isaías, e a gente tem que lembrar o seguinte: o gestor de projetos não é a única pessoa que constrói os documentos, os artefatos de gestão. É a equipe de projeto, com a batuta, com o ritmo, com a coordenação, com a organização advinda do gestor de projetos, é que desenvolve esses documentos. Dependendo do porte da empresa, o gestor de projetos ele pega para fazer tudo. Perfeito, sem problema. A gente tem que também maximizar o uso de recursos. Mas ele vai consultar os envolvidos. Ele não é o cara mais conhecedor de meio ambiente, o cara mais conhecedor de portaria de resíduo. Então, ele vai consultar a opinião especializada, por isso que todo documento que vai ser entregue, vai ser produzido pelo PMBOK, tem como input, como entrada, opinião, input não, perdão, como técnica e ferramenta, você tem lá a opinião especializada. Sempre vai recorrer a alguém que já passou por aquilo, que tem uma experiência maior, uma classificação, um estudo, né, uma especialização em cima daquele item, até uma pessoa que, por direito, é que tem que opinar sobre aquele assunto, né? Então, o médico vai falar sobre questões de saúde do trabalho, o engenheiro sobre questões técnicas, o programador sobre questões de desenvolvimento do software e por aí vai, né? Cada profissional ali que tem a sua capacitação. Então, essa seria a sequência, né? Mais prática, pode ser que um item ou outro aí você faça primeiro ou depois, vai depender também da experiência da equipe, mas voltando à pergunta do Isaías, o gestor de projetos ele é um condutor para produzir tudo isso. Dependendo do porte da empresa, ele faz tudo, mas sempre ele faz consultando outros profissionais. É interessante também até você ter um porte, uma empresa talvez médio, pequeno, que acaba com o gerente tendo que tomar a frente de tudo devido à escassez de equipe, até ter algum tipo de mínimo treinamento de informação para o restante das áreas técnicas, principalmente, porque acaba que existe algum requisito, mas talvez pela área técnica lá, Sim. finalística, nem saber, não ter o domínio, o que que é importante ser repassado, reportado, o que que é requisito, e se o gerente não tiver esse âmbito mais generalista de conhecer a fundo o projeto em si, algumas questões mais técnicas acabam coisas importantes deixando até de ser identificadas para constar nesses artefatos, né? Acabam escapando. A gente não pode entregar tudo na mão do gestor de projetos para ele ser responsável por tudo, sabe? É importante a gente realmente ter essa ciência de que ele tem as limitações dele, né? De conhecimentos, limitações técnicas, até legais, né? Eu, como engenheiro, não posso palpitar na área de
de segurança, a não ser que eu tenha uma especialização em segurança adequada para aquilo que está sendo discutido. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que se preocupar e deixar bastante claro na hora de produzir os documentos de planejamento, que a equipe de projeto tem que colaborar com o gestor de projetos para a produção desses documentos. Perfeito? Bom, mandei para vocês, onde eu coloquei lá no Canvas esse exemplo que nós construímos aqui juntos, né? Espero aí que tenha sido prático. Agora vocês têm que colocar a mão na massa, porque vão surgir dúvidas, é natural. Tá bom? Não, com certeza. E o que a gente percebeu nesse encontro comentou que isso facilita muito de ter um caso prático, até mesmo a nível de aperfeiçoamento do curso em geral como um todo, vai ser até interessante para outras turmas, todas as matérias ter um projeto para ser trabalhado Claro. conjuntamente, como fosse, por exemplo, se todas as matérias fossem ministradas por você. Ter, por exemplo, esse caso prático do britador e todos os artefatos Legal, serem boa. construídos, porque acaba nos dando referencial bom para ser construído dentro de todas as matérias, para ser aplicado para o projeto, que acaba que a gente recebe a bagagem teórica, mas na hora realmente, como nos faltou um referencial assim de um projeto trabalhado conjuntamente ao longo de todo o Uhum. curso, facilita muito a aplicação dessas Não, informações. excelente, Isaías. Eu acho muito importante esses seus comentários. Eu vou levá-los para a direção do curso, né? Para a coordenação do curso, para eles poderem avaliar como conduzir isso aí. Mas não deixem de conversar com os coordenadores, né? Então, É bom que reforça lá também, tá bom? Gente, olha, dever de casa, então, de vocês construírem os requisitos de escopo dos projetos integrados de vocês, e aí, a partir disso, a gente vai construir os requisitos de qualidade. Combinado? perfeito. Combinado. Obrigado.